Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. Nesse episódio eu converso com a comunicadora, publicitária e criadora de conteúdo Jéssica Greco. Vamos garantir um plano A, B, C, D aí, porque afinal trabalhar de casa nunca é fácil e a gente não tem essa segurança, né, que eu tinha num CLT, que eu tava abrindo mão de um CLT ali. Você tem que ser meio cara de pau, né, quando você é freela. Você tem que falar pras pessoas que você é freela, você tem que falar o que você faz, porque senão as pessoas não vão saber e elas não vão te indicar pras coisas. Às vezes elas ficam, puta, nossa, se eu soubesse, eu tinha um job lá que seria super sua cara, mas eu não sabia. Mas o cliente quer pra agora. Será que ele realmente quer pra agora? Será que realmente precisa? Será que realmente é uma exceção? Ou vai ser uma regra, se você abrir essa exceção? Oi, Jéssica. Oi, Gini! Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui falando. Imagina, tô muito feliz com o convite, muito obrigada. Eu já sou ouvinte do podcast, então, assim, eu estou contemplada de estar participando, de Uhul. estar aqui, muito feliz. Demais. Quero começar então te perguntando como que você virou freela. Então, foi uma coisa muito inesperada, na verdade. Eu nunca tinha pensado, né, sobre ser freela e sobre trabalhar remotamente. Mas o que acontece eu sou formada, só para dar um contexto, né, também, eu sou formada em publicidade. Eu trabalho com produção de conteúdo especificamente, né, nessa área de criação de conteúdo, tanto para mim, né, para os meus próprios conteúdos, como para conteúdo de agências, né, marcas e tudo mais. Trabalho nesses dois lados. E eu comecei, na verdade, trabalhando com conteúdo e tal, e em um dado momento eu tinha uma página que chama Indiretas do Bem, que começou a rolar muito, começou a bombar muito. E isso acabou virando meu trabalho num dado momento, enquanto eu ainda estava trabalhando em agência. E aí, a grana que eu estava ganhando com o Indiretas era muito parecida com a grana que eu estava ganhando na agência. E a gente sabe que a agência, né, nem sempre é um ambiente muito saudável, muito tranquilo. Então, assim, eu falei: que bom, eu posso ter essa opção então de talvez arriscar, investir numa parada e trabalhar de casa. Mas vamos garantir um plano A, B, C, D aí, porque afinal trabalhar de casa nunca é fácil e a gente não tem essa segurança, né, que eu tinha num CLT, que eu estava abrindo mão de um CLT ali. Então eu comecei a procurar alguns freelas que eu pudesse trabalhar de casa, além do meu trabalho, né, com indiretas e com produção de conteúdo, porque por mais que ele tivesse me dando, né, um valor muito parecido com o meu salário, ainda era algo instável, né, e eu queria ter uma reserva um pouco maior de grana e estar um pouco mais tranquila nesse sentido. Eu consegui uns 2 ou 3 clientes, com indicação de amigos e tal, e aí eu comecei a trabalhar de casa. Então eu comecei a fazer isso foi em 2013 que eu virei freela, comecei a trabalhar por conta própria, e foi realmente muito louco, assim, porque não era algo que eu estava planejando, mas que simplesmente aconteceu, porque eu vi uma oportunidade de uma coisa que poderia crescer, que eu poderia explorar e trabalhar isso de uma forma muito mais interessante, né, como a minha própria chefe, do que realmente estar dentro de uma empresa, dentro de algum modelo de negócio ali que eu estava mais acostumada e que eu sempre sonhei, assim, né, eu nunca tive essa vontade de tipo: "Putz, ter um trabalho mais flexível, trabalhar de casa". Isso nunca foi algo que nem passou pela minha cabeça, assim, quando eu comecei a trabalhar com publicidade, então foi mais ou menos por aí. E aí depois de um tempo trabalhando de casa, eu percebi que eu sentia falta de ver gente. Que eu acho que é uma coisa que acontece com muitas pessoas, né, que são freelas, que trabalham home office e tal. Eu comecei a sentir falta de ter outras experiências, eu senti falta de ter outras vivências. E aí com isso eu pensei: "Bom, qual o melhor lugar para isso do que eu trabalhar no que eu trabalhava antes, né, eu voltar pra agência, ter contato, me atualizar mesmo", porque fazendo o que eu faço, as coisas mudam muito, né, as coisas são muito diferentes, né, de um ano para o outro, né, o digital ele tá sempre em mudança, constante mudança. Então eu falei: "Putz, acho que eu preciso também ter essa atualização". Eu sei muito bem o que eu faço, né, dentro do meu conteúdo, dentro do meu formato, mas putz, eu não sei muito como, sei lá, tá os formatos de mídia hoje. O que que eu posso fazer de diferente? Como que eu posso criar coisas além que, querendo ou não, a agência ela é uma grande faculdade intensiva, né, você aprende muita coisa em muito pouco tempo. E eu falei: "Puta, acho que eu tô precisando muito disso agora". E aí eu voltei a trabalhar fixa.
E aí, eu já tô contando tudo, tá? Eu tô me adiantando muito? Eu tô dando muito Não, spoiler. relaxa. Tá Vai bom, que vai. tá bom, tô dando muito spoiler já. E aí eu comecei a, tipo, pensar quando eu estava trabalhando fixa, que por um lado eu sentia falta do home office. Eu sentia falta do que eu estava vivendo antes, né. Porque quando a gente passa muito tempo trabalhando home office, eu fiquei 4 anos nesse rolê, é difícil você voltar, é difícil você se acostumar de volta com essa vida de rotina, de putz, tá sempre cansada, de assim: "Ai, tô cansada, vou pegar um Uber. Ah não, mas é só esse aqui". E aí quando você vê, você foi a semana inteira de Uber para o trabalho, porque você acordou tarde, porque tá cansada, e vira uma bola de neve. E aí eu percebi que eu estava ficando muito cansada, porque as minhas coisas, os meus conteúdos, né, o Imagina Juntas já estava rolando super bem, que é o meu podcast com a Turing e o Gus, e aí eu percebi que eu estava, assim, fazendo 3 turnos de trabalho, e eu estava muito cansada, eu estava ficando muito cansada. Eu falei: "Tá, espera aí, por que que eu tô me matando desse jeito, né, por que que eu tô fazendo esse esforço, se eu já trabalhei de casa, eu já sei como funciona". Não é isso não me assusta mais, né, porque acho que é um grande susto pra muita gente, assim. Mas isso pra mim não é mais um susto. Então como que eu volto a ter uma vida um pouco mais tranquila dentro de algo que eu me sinto confortável e que eu realmente me encontrei, que é trabalhando de casa. E aí eu comecei a fazer o caminho inverso de novo. Comecei a procurar freelas, comecei a fazer essa novamente essa transição para voltar a trabalhar de casa, e hoje é o modelo de trabalho que eu tenho. E eu tô muito feliz com ele, assim. Entendi. Eu achei interessante que você falou dessa questão de na internet muda muito rápido. E aí, eu não sei se você chegou a ter coisa de internet na aula, assim, tipo, digital já era uma coisa discutida, porque, sei lá, eu sei que teve um boom de anos pra cá de as faculdades se tocarem que isso tem que ser abordado, mas o que não mudou de 2013 pra cá, né? Na criação de conteúdo mesmo. E assim, quando eu quando eu estava na faculdade, que já faz uns anos, né, acho que eu nem vou falar os anos, porque acho que não preciso denunciar tanto a minha idade, eu já sou uma senhora, Tá tudo bem. tá tudo bem. Não, mas brincadeira, quando eu estava na faculdade, eu entrei na Casper, que foi a faculdade que eu fiz, em 2007 e me formei em 2010, acho que é isso. Então assim, faz um bom tempo. Eu lembro que uma das aulas que a gente tinha, não existia muito essa cultura de rede social, estava tudo muito no início. Então, assim, tanto o consumo de rede social, quanto você usar isso como uma mídia, como uma plataforma de marca, de conteúdo, não era muito essa ideia ainda. Uhum. Uma das aulas foi: "Criem um Twitter". Essa era a minha aula, "Criem um Twitter". Uou. E assim, eu já tinha um Twitter, que era 2009. Eu já tinha um Twitter e assim, pra mim foi a pior coisa, porque eu fiquei muito chateada, porque eu queria poder falar mal das pessoas, entendeu. E aí ia estar todo mundo lá agora, e eu não podia reclamar das pessoas. Foi assim, horrível, foi a pior aula. Porque eu sempre fui essa pessoa que sempre gostou de ter putz, eu sempre tive blog, eu tinha Orkut quando era o Convite, ninguém tinha Orkut, eu estava lá. Eu sempre fui essa pessoa que sempre gostou de estar na internet, estar escrevendo, né, eu sempre trabalhei na parte de produção de conteúdo, de escrita mesmo, né, foi sempre a minha parada. Eu até tentei trabalhar um pouco como criação e arte, mas não era pra mim, eu senti que realmente não dava. E aí eu fiquei mesmo como conteúdo, né, fiquei escrevendo e tal, e aí eu senti que isso foi mudando aos poucos. Tanto que assim, o meu TCC eu fiz sobre uma marca de cerveja, e o nosso posicionamento era muito sobre o digital. E era muito engraçado, porque o nosso feedback, né, na banca do TCC foi assim: a gente gostou muito, mas a gente sentiu que não teve offline. A gente queria que tivesse, vocês só fizeram digital. Ninguém entendeu que a gente fez digital, só digital uma campanha para uma marca de cerveja, que a gente queria falar com o público jovem. A gente fez um festival de música, que era algo offline, mas a nossa parada era que toda a divulgação ia ser 100% digital. E é um negócio que tá rolando até hoje, né? É assim, hoje em dia é um negócio totalmente normal, mas em 2010 a gente foi assim: "Uau, como assim vocês fizeram isso?". Sim, é engraçado porque, tipo, dá certo até hoje, então por que eles acharam ruim, né? Mas enfim. Exato, exatamente. Então assim, putz, era banner, era conteúdo, era coisa em Facebook, tipo, coisas que assim, hoje em dia é super normal, mas não era algo que era comum, né, tipo, quando eu comecei a faculdade. Então é muito louco pensar nisso agora. Era toda uma estratégia com linguagem digital, com conteúdo e tal.
E foi uma parada que eu sempre gostei de fazer naturalmente, de tipo, ter blog e tudo mais. E minha mãe sempre falou: "Ai, acho que você tinha que investir nisso, você gosta tanto de computador, você passa tanto tempo". E eu assim: "Ai, eu não quero transformar o meu hobby no meu trabalho". Assim, corta pra hoje, né. Anos depois, estou eu aqui, trabalhando 100% com o computador e fazendo exatamente o que era o meu maior hobby quando eu era adolescente. Isso é muito engraçado de pensar. E aí, com o tempo foi isso, assim, eu sempre curti, e aí meu primeiro trabalho inclusive foi numa redação de um portal de notícias, e eu fazia um negócio que chamava cross mídia, que era basicamente quando você tá, sei lá, assistindo um jornal e ela fala assim: "E vamos às perguntas dos internautas, você pode responder a nossa enquete lá no site. O que você acha sobre a enchente da Barra Funda?". Era eu que montava essa enquete. É o especial de e-mails do Imagina versão jornal. Sim, era isso. Aí sempre tinha aquela pergunta idiota com várias opções, daí eles chamavam no jornal, e aí no final do jornal tinha a votação, tipo assim: "Vamos ao que o pessoal da internet achou deste tópico". E aí 60% das pessoas acha que não, e aí eu que fazia tudo isso. Era legal, assim, né, eu ficava, tipo, fazia muita coisa com TV na época também e tal, dentro desse projeto. Então era muito divertido, putz, eu estava em estúdio de TV, eu via como eram as coisas, estava sempre ligada, então, putz, era muito legal. Só que não era muito o que eu estava me formando, apesar de eu estar trabalhando já no digital, estar trabalhando num portal, mexendo com conteúdo ali de notícia e tudo mais, ainda não era muito publicidade, que era exatamente o que eu estava me formando, e eu queria trabalhar com isso, né, eu queria ver como era uma agência, o meu TCC era sobre montar áreas da agência de, atendimento, mídia, e eu não tinha ideia do que era, porque eu nunca tive contato. E eu nunca entendi muito bem na faculdade, tipo, o que que o atendimento faz? Eu não entendi, não tô entendendo. Eu preciso estar num lugar pra entender, porque eu não conseguia sacar o que era. E aí eu falei: "Tá, eu preciso ir trabalhar numa agência". E daí esse foi meu estágio, eu saí, fui trabalhar numa agência, e aí eu já entrei na agência como estagiária de social media, né, que a gente nem falava conteúdo, não tinha essa percepção, era social media. E aí foi que eu comecei a trabalhar com isso, assim, mas eu aprendi tudo muito na prática. Nunca foi uma parada que eu aprendi a parte de conteúdo e a parte, né, de digital na faculdade, porque não existia ainda. Velha nesse nível. O famoso era mato, né? Era tudo mato, assim. É louco pensar nisso agora, assim. E aí, eu ia te perguntar como que surgiram os primeiros clientes, você comentou que foi indicação e tal, mas eu acho que é interessante você falar também como que foi o desenvolvimento para você virar sua própria cliente, assim, né? Para o seu próprio Uhum. conteúdo virar trabalho. Tem esses 2 caminhos aí, né, que isso, pra mim, eu acho que é a coisa mais legal de onde eu cheguei, tipo, profissionalmente, assim, eu consigo ter essa visão, eu falo que eu sou uma agente dupla. Eu consigo ter a visão da agência e eu consigo ter a visão do criador de conteúdo, que é ótimo pra quando eu tô em agência, por exemplo, que é falar assim: "Ó, isso não funciona, porque eu também tô do outro lado e eu sei que precisa disso e disso". Como também quando eu tô recebendo um briefing de uma agência pra produzir um conteúdo para as minhas redes, para o podcast e tudo mais, eu falo: "Ó, gente, eu preciso de tal e tal coisa, porque senão eu não vou conseguir fazer esse conteúdo". Então isso pra mim é ótimo. Quando eu comecei a trabalhar como freela, eu pedi muito dica de amigos e eu falei para as pessoas, eu acho que isso é uma coisa que é muito legal comentar aqui, você tem que ser meio cara de pau, né, quando você é freela, você tem que falar para as pessoas que você é freela, você tem que falar o que você faz, porque senão as pessoas não vão saber e elas não vão te indicar para as coisas. Elas, às vezes elas ficam: "Puta, nossa, se eu soubesse, eu tinha um job lá que seria super sua cara, mas, eu não sabia". Sim. Então, quando eu comecei a falar sobre isso, quando eu comecei a tipo: gente, então, eu tô querendo começar a pegar uns freelas, começar um processo. Putz, acho que, né, daqui um ano talvez eu queira trabalhar 100% autônoma. Se você tiver um job aí, se você souber de alguma coisa, me indica". É isso. Vai para umas pessoas ali que você acha que podem ser bacanas, procura no LinkedIn, é assim, hashtag freela LinkedIn, ó, sempre tô lá procurando coisa. Quanto mais você se coloca, né, como freela, se você aceita isso, né, se você fala sobre, é mais fácil não, mas você tem mais chances, né, mais possibilidades de trabalhar como freela. Então pra mim isso foi uma coisa que super fez diferença, e nos meus 2 processos, né, de ser freela, de trabalhar de casa, nas 2 vezes eu fiz exatamente isso e foi rolando. Quando eu penso como que eu capto clientes como produtora de conteúdo, é muito também sobre isso. Eu tenho um podcast. Eu produzo conteúdo. É você falar sobre, é você se mostrar também fazendo e se mostrar presente.
Eu acho que isso também é uma questão que pode ser até sei lá, um ponto pra muita gente que é: "Puta, ela tá sendo chata. Ah, é arrogante de falar que ela faz alguma coisa". E a gente tem que ter essa separação de quando a gente tá valorizando o nosso trabalho e quando a gente tá sendo arrogante, que não é sobre isso. Muita gente tem vergonha de falar sobre o que produz, o que faz, porque: "Ai, vai parecer que, sei lá, eu tô contando vantagem". Não, você é a maior pessoa, né, que pode falar sobre você mesmo. Você tem que se vender. Quando a gente é publicitário, a gente vende tanta coisa, por que que a gente não tá se vendendo também? Por que que a gente Pois não é. tá falando o que que a gente faz, né? E a forma como você olha, como você encara e como você vai se vender, é a forma que você é, não vai ser uma forma arrogante, não vai ser uma forma diferente de quem você é. Se você já tem essa percepção de: "Ai, putz, eu não posso soar, sei lá, né, além", meu, você não vai soar além. Você vai fazer tudo do seu jeito. Não tem vergonha nenhuma de você falar sobre quem você é, de você colocar um preço no seu trabalho, né, isso tudo são coisas que você precisa criar confiança pra você. Acho que ser freelancer tem que ser muito confiante, assim, porque é complicado, né, você tem que não depende de ninguém, né, só você. Então, quando eu vou pensar muito sobre isso para prospectar clientes como produtora de conteúdo, é muito sobre isso. E é muito também sobre as pessoas que eu conheço em agência. Falar: "Ai, que legal, que clientes vocês estão atendendo aí? Ah, putz, você acha que tem alguma oportunidade aí pra gente apresentar um projeto?" E assim, manda projeto na caruda. LinkedIn: "Ah, eu fulana de tal, head de marketing de tal coisa. Nossa, eu acho que essa marca tem tudo a ver com o que eu faço". Eu vou mandar uma mensagem pra ela. Simples assim: "Oi fulana, tudo bem? Eu tenho um conteúdo que é muito legal, que acho que é a cara da sua empresa e tal. Vocês têm alguma oportunidade aí? Alguém que eu possa falar sobre, apresentar um projeto? Qual que é o momento da marca?". Eu sempre adoro falar isso, gente, assim, ó, dica. Qual é o momento da marca? Essa frase é perfeita pra tudo. E assim, é caruda, você é cara de pau. O máximo que você vai receber é um não. E assim, se você não falar com a pessoa, o não já tá ali. Você já tá se colocando não, deixa a pessoa falar o não pra você, entendeu? Eu acho que isso é um caminho que super funcionou pra mim. Obviamente, eu sou super tímida, eu tenho todas as travas do mundo ainda pra muitas coisas, mas tô nisso há mais de 10 anos. Então, assim, eu já melhorei muita coisa dessa trava. E é só na caruda que você consegue realmente, né, dar uma liberada aí, né, conseguir fazer outras coisas. E como que é a relação também com as pessoas que seguem, né? Porque cliente, claro, a gente tá falando aqui das pessoas que vão te pagar um publi, por exemplo, vão pedir para você criar um conteúdo, seja para postar nas suas próprias páginas ou para alguém. Uhum. Mas como que é a relação também com, de alguma maneira, é um cliente, né? Um stakeholder, né, meu? Como a gente aprendeu na faculdade, a galera que segue, que consome esse conteúdo. É, eu acho que é importante você ter sempre uma visão de que as pessoas que estão consumindo seu conteúdo, eu sempre penso, na verdade, num conteúdo que eu vou curtir assistir, que eu vou curtir compartilhar, né, que eu vou curtir estar ali consumindo. Então você ter essa ideia, eu acho que já é um bom começo. E entender que as pessoas que estão ali, elas são a sua comunidade, elas são as pessoas com quem você vai trocar, com quem você vai conversar. Então ouvir essas pessoas é extremamente importante. Você criar canais que você possa realmente ouvir de volta o que elas têm a dizer, é a grande chave do negócio. O Imagina, ele só tem o tamanho que o Imagina tem hoje, porque a gente ouve muito o que as pessoas têm a dizer, porque a gente aprende, porque a gente muda, porque a gente, né, ouve e porque a gente constrói uma comunidade de fato. Eu acho que a grande coisa, né, da internet é entender que é sempre uma via de mão dupla. As pessoas vão você vai falar, as pessoas vão ouvir, elas vão retrucar. Isso é ótimo e isso é horrível, né. Então assim, é saber que você tem realmente uma comunidade que você está construindo, e essa comunidade só cresce se ela for ouvida. Se você der atenção, se você entender como que você consegue não só entregar o que elas querem, de alguma forma, o conteúdo que elas querem, como você realmente conseguir dialogar com isso e mantê-las ali. Eu acho que é fácil você conseguir, e fácil assim, né, entre aspas, mas assim, é fácil você conseguir pessoas, é difícil você mantê-las. Porque você não vai manter as pessoas se elas não estiverem interessadas, se você não continuar entregando coisas legais, né. Eu acho que o maior exemplo disso é você ver perfil de Instagram de ex-BBB. As pessoas seguem essas pessoas enquanto o programa tá passando, porque elas querem ver a pessoa, querem entender mais e tudo mais. Só que assim, acabou o programa, agora é só o que essa pessoa tem a oferecer daqui pra frente. O que que ela tem pra oferecer?
ela vai conseguir manter essas pessoas? Muitas vezes é uma base que acaba morrendo, né. Então você vê lá, putz, a pessoa tem 10 milhões de seguidores e, nossa, o engajamento dela é super pequeno, porque ela é uma pessoa que não conseguiu manter essa comunidade ativa, não conseguiu encontrar algo que conectasse as pessoas com ela fora do programa, né, fora daquele meio que elas tinham alguma coisa em comum. Putz, será que é ficar fazendo TBT sempre? Será que é trazer outros formatos que vieram do programa? Sei lá. É sobre você manter essas pessoas ali, manter ativo, entender de onde elas vieram, o que que elas procuram e como mantê-las ali, né. E que no fundo isso é meio que aprender a criar o conteúdo, né? Porque a pessoa que tava no BBB não criou conteúdo nenhum, ela meio que ganhou aquilo, assim, não tirando o mérito de, beleza, foi classificado o programa e tal, mas aquela galera veio da Globo, tá ligado? Tipo, É, não é exatamente você, é tipo quem tiver lá. vo o conteúdo era você mesmo, antes. E agora são recortes de você. Então, assim, como que você vai fazer esse recorte de você ser tão interessante quanto você era 24 horas? Que é um grande desafio. Parece ser mais fácil, porque você só tem pequenas pílulas da sua vida, mas justamente as pessoas gostavam de você lá, porque não tinha corte, só tinha vulnerabilidade. E agora não tem mais vulnerabilidade, você tá escolhendo um filtro. Então, assim, você tem que pensar bem como que você quer transformar aquilo em algo que ainda vai ser um reality show, né, porque acompanhar a vida de uma pessoa que produz conteúdo é acompanhar um reality show. Eu tenho um podcast com o Neco, que é meu marido, que chama Diário de Bordo. A gente começou ele durante a quarentena, a gente achou que a quarentena ia durar 15 dias, show, 15 episódios. Estamos a caminho dos 60. Mas é isso, a nossa vida é um reality show ali, a gente conta várias coisas, a gente tá todo dia falando o que aconteceu no nosso dia. Então é isso, é você mostrar vulnerabilidade, e é isso que faz as pessoas se conectarem com você, porque afinal a gente chegou num ponto, acho que da produção de conteúdo, que a gente não quer mais ver a vida perfeita, isso já passou, essa leva já não existe mais. Se você olhar as pessoas que as pessoas mais conversam, conectam hoje na internet, são as pessoas que se mostram mais abertas, mais vulneráveis, né, que mostram os erros, mostram os acertos, e é isso que as pessoas querem ver, elas querem ver verdade. O conteúdo hoje está cada vez mais caminhando para esse ponto, que eu acho ótimo, eu acho maravilhoso. É porque acho que a gente chegou num extremo tão grande, né, de perfeição, que é uma bolha que ela realmente explodiu, não dava mais, assim, era uma vida tão perfeita, as pessoas estavam tão doentes com isso, que teve que trazer esse contraponto de um conteúdo real, de pessoas com menos filtro, né, com menos tratamento, porque realmente era um outro ponto do conteúdo que já estava rolando. E não tinha nada de bom pra trazer, né? Nem pra quem fazia, nem pra quem consumia, na verdade. Exato, é uma coisa que estava deixando todo mundo mal, né. E é uma busca por uma coisa que nunca vai existir, né. Eu acho que a grande coisa do conteúdo é que a gente mostra só o que a gente quer, né, na internet. A gente tem um controle. Imagina, você tem uma tela em branco para dizer quem você é para as pessoas, né, na internet. Eu posso pôr o que eu quiser, fazer como eu quiser. Que maravilha, que coisa ótima. Então, assim, chega num ponto que você fala: "Tudo bem, então realmente eu atingi quem eu queria ser?" Não, porque a gente nunca vai atingir, o ser humano nunca está satisfeito, a gente sempre vai encontrar defeito, sempre vai encontrar problema, a gente sempre vai querer mais. Ainda mais a forma como as coisas são feitas, né, na internet, pra gente estar sempre consumindo, sempre conectado, sempre ter aquela sensação de FOMO, né, de tipo, as coisas nunca são suficientes, então a gente nunca vai chegar realmente nesse nível, né, de perfeição, de produção, as coisas nunca vão estar 100%. Eu acho que com o tempo o conteúdo foi se adaptando a isso, né, as marcas foram se adaptando a isso, entendendo que não existe esse lugar e que elas para elas conversarem com as pessoas também elas têm que entender que não existe esse lugar, que elas têm que ouvir mais, né, mais os criadores de conteúdos, profissionais que estão ali do outro lado, que é esse meu lado agente dupla que entra aí também. E você sente que rolou, assim, como que foram esses filtros pra você, por exemplo, no seu Instagram, que você comentou que você fala das coisas que você curte mesmo e que isso vai sendo direcionado meio que pelos seus gostos, seus interesses e tal. Uhum. E teve momentos em que você pensou em, tipo, ah, não, eu preciso focar em um assunto X pra conseguir que alguém se interesse por me bancar nisso, sei lá. Teve esse tipo de crise, assim, entre aspas? Ah, eu acho que não, eu acho que a questão é assim, é você obviamente entender quais assuntos as pessoas gostam mais de consumir, e você querer trazer mais visibilidade para esse assunto. E isso, tipo, tudo bem. A questão é nunca ser algo que não seja verdade, né, eu acho que esse é o maior ponto, porque as pessoas vão saber, as pessoas vão perceber quando não é de verdade, Uhum. né, e isso pode se sustentar por um tempo, mas não sustenta para sempre.
Então, assim, putz, as pessoas gostam, sei lá, de ver minhas fotos com os gatos, e eu amo tirar foto com os meus gatos, por que que eu não vou fazer mais foto com os meus gatos? Sabe? Eu acho que é entender um ponto de equilíbrio entre o que as pessoas querem, o que você gosta de fazer, o que você gosta de produzir, porque senão vira um grande caça-clique e você fica super vendido pra coisa. Eu acho que existe também um outro ponto de que você falou assim, de ter grana, né, sustentar com isso, que eu acho que existe um ponto também de tipo, que tipo de marca que eu quero me associar quando eu tô produzindo esse tipo de conteúdo. Então, assim, se eu fazer post com os meus gatos que são adotados e eu falo sobre adoção de gatos, eu quero me relacionar com marcas que tenham esses mesmos valores que eu tenho. Então, eu falar sobre isso, eu trazer esse ponto, essa visibilidade para isso, também é trazer toda uma visão política de quem eu sou, das coisas que eu acredito e que eu gostaria de estar associada. Então, eu sei que as marcas com quem eu quero falar são marcas, por exemplo, que não vão fazer teste em animal, sabe? Eu acho que são várias coisas que trazem junto com aquilo. Putz, eu falar de um podcast que eu faço com o meu marido. Eu tô falando sobre a minha vida em casa, a minha rotina, sobre dividir a vida com outra pessoa. Então, assim, eu vou também trazer marcas que querem falar sobre pessoas que dividem a vida, que têm uma relação, de casal, que dividem as contas. Então, são várias coisas que elas acabam trazendo e, sei lá, se apropriando de uma forma dentro de um conteúdo que eu tô produzindo. Então, eu quando vou contratar alguém, né, como marca, eu olho sempre o feed do Instagram ali da pessoa como um grande, sei lá, um grande book. Então, assim, eu sei que essa pessoa gosta de sair muito com os amigos, eu sei que ela gosta de jantar massa, eu sei que ela gosta de ver série. Eu tenho o mapa dessa pessoa, eu tenho um mapa visual de quem é essa pessoa. E isso eu entendo já de cara se ela faz sentido para o que eu quero ou não. Tipo, é isso, putz, eu tô, sei lá, fazendo um job pra uma marca que é sobre vegetarianismo. A pessoa tem uma foto de coisa com carne, já na cara eu já sei que ela não vai servir pra mim. Então, quando você, pelo menos eu, quando eu tô montando um feed de Instagram, eu tô pensando sobre essa produção de conteúdo, é também sobre saber que a pessoa do outro lado, quando ela vai contratar, ela vai fazer um casting, ela vai ter esse mapa visual de quem eu sou, e entender se os meus valores são parecidos com os valores que ela procura e que ela tem, que a marca dela tem, e que podem se associar e juntos a gente pode produzir um negócio muito maior e ser um grande megazord aí, fazer um negócio muito legal junto. Esse caminho é uma coisa que eu sempre penso, assim, quando eu tô produzindo, quando eu tô pensando no meu conteúdo também. Sim, faz sentido. E aí entra muito o que você falou de não tem como sustentar por muito tempo. Tipo, você vai fazer um podcast diário fingindo que você faz um negócio que você não faz. Qual a chance disso funcionar? Tanto que assim, eu sempre falo, se você não sabe o que você vai falar, se você precisa ter, né, as coisas muito pensadinhas, a pessoa não vai fazer um podcast. Porque assim, é 1 hora por semana dela falando um monte de coisa. Pra dar uma merda, não tem editor que conserta tudo toda semana por 1 hora falando. Não tem como. Então é isso que eu falo, assim, a pessoa consegue sustentar mais quando é tipo foto, quando é algo mais editado, quando é algo menor. Quando você tem algo que quanto mais a pessoa fala, quanto mais espaço você abre, mais a pessoa tem que sustentar o que ela fala, mais ela tem que estar certa do que ela quer dizer, dos valores que ela quer passar. Porque é isso, uma hora ou outra os valores eles não sustentam para sempre, né, as pessoas colocam muito seu ponto de vista num dado momento no que elas estão fazendo. Então, vai escapar. Não tem jeito, vai escapar. E como que é pra você essa questão da agente dupla na rotina, assim? Como que você consegue dividir o tempo que você tá compartilhando o conteúdo que você quer e procurando outros freelas ou fazendo coisas para outras marcas? Como que você organiza isso no dia a dia? E que deve estar tudo meio cagado com a quarentena, mas Uma grande loucura. No momento eu só tô trabalhando com a minha produção de conteúdo, com podcast, as minhas coisas e tal, sem trabalhar para marcas. Eu já estava um pouco nesse modelo, já tinha uns meses, porque as coisas começaram a ficar muito insanas com o podcast e tal, e aí já tinha uns freelas que estavam chegando ao fim e eu não quis pegar outros. Porque eu falei: "Ah não, vou ficar doida, deixa eu ficar um pouco mais tranquila e tal, vou só tocar isso aqui". E aí agora com a quarentena, tudo diminuiu, porque, né, não tem muito muito jeito, muito job caiu e muita coisa foi remanejada. Mas quando eu tô com as 2 coisas, eu gosto muito de fazer um planejamentozinho de conteúdo para as minhas redes e para o meu conteúdo mesmo, e tentar matar isso antes. Então assim, putz, eu vou, sei lá, segunda-feira de manhã, sempre quando eu faço a minha produção de conteúdo. Então eu monto a minha grade, eu monto a minha pauta, eu produzo isso, sei lá, da terça de manhã e eu agendo para o resto da semana. Não tem por que ficar fazendo conteúdo o tempo inteiro.
Ah, são 3 posts na semana que eu vou fazer? Beleza, eu vou fazer esses 3 posts na terça-feira de manhã e acabou. O resto que vier é lucro. É o mínimo que eu quero, é os pilares de conteúdo que eu quero trabalhar, é o que eu quero trazer dentro do que eu produzo, isso aqui é o mínimo. E é isso. Não precisa estar sempre o tempo inteiro fazendo, o tempo inteiro ali alimentando. Ter esses horários específicos para fazer as coisas super me ajuda. Porque assim, quando você tá fazendo um freela para uma agência de publicidade principalmente, a gente sabe que os horários são doidos. Não tem horário, não tem hora, não tem dia, as coisas acontecem na doideira. Então você tem que estar meio que tranquilo o suficiente para isso. Então, conseguir organizar esses horários é importante. Então, assim, podcast, putz, vamos gravar umas 7? Porque daí é um horário que já passou o dia e eu sei que vai estar um pouco melhor e eu não vou estar 100%, putz, numa reunião da agência. Aí já é uma coisa que funciona. Então é isso, você vai remanejando e eu gosto sempre de deixar as coisas agendadas. O que der pra matar e tirar da frente, eu acho que é o ideal, assim. E ter esse tempo também de você conseguir ter esse ócio durante o dia, porque afinal, a gente ser freela também é a gente poder viver uma forma um pouco mais desacelerada de alguma forma, né, sei lá, de algum jeito. Então, de manhã, sempre que eu posso, eu gosto de tirar a manhã pra, putz, arrumar a casa, fazer almoço, sei lá, ficar um pouco mais tranquila durante a manhã. E aí, à tarde, vai longe, aí beleza. Aí eu trabalho tudo que tem que trabalhar à tarde e tento sempre não passar das 8 da noite trabalhando pra também não entrar num negócio meio ruim. Então eu tento dividir mais ou menos o meu tempo assim, né, e funciona. Claro, não é todo dia que eu consigo, mas é o meu ideal. O dia que eu consigo fazer isso é o dia que eu tô feliz, que eu sei que eu consegui organizar, que tudo saiu direitinho, que, né, não deu nenhum chabu, e aí é um dia que pra mim rola muito bem quando eu tô trabalhando de casa, assim. E aí você consegue respeitar final de semana também. Eu tento, mas, quase sempre sim. Eu odeio trabalhar no fim de semana, odeio, 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 assim, é uma coisa que eu tento muito não fazer, né, até quando, sei lá, tem que subir um post no fim de semana, eu já fico: "Ai, que saco, não quero". Então, assim, eu odeio trabalhar no fim de semana. O Imagina Juntas, a gente ficou muito tempo gravando no fim de semana, porque eram os únicos horários que a gente tinha. Então, teve uma época que a gente gravava 2 episódios num sábado, então era o sábado à tarde todo dedicado a isso a cada 15 dias. Então, quando eu tinha um sábado livre, eu achava estranho. Eu já estava assim: olha que legal, não tenho nada pra fazer agora à tarde, nesse sábado. Parece até um sábado. Nossa, que loucura! Existe isso, né? Então, é algo que eu tento muito, assim. Eu fico muito chateada e eu sei que eu não rendo bem, assim. Eu trabalho bodeada mesmo. Eu rendo muito bem à tarde e de manhã. Se eu tenho alguma coisa pra resolver muito, assim, eu sento de manhã e faço e eu consigo render muito bem. Acordo cedo, faço. Eu sou aquela pessoa que é chata, que acorda cedo, que acorda feliz, né? Horrível, péssimo, não recomendo. Não gosto disso também. Mas funciona. Então, putz, sei lá, trabalhar 11 da noite, nossa, pra mim é horrível também. Não rendo, não tô legal. Eu realmente consigo me organizar muito bem, ainda bem, eu sou muito organizada, muito focada. E acho que isso é uma coisa que me faz conseguir trabalhar de casa de uma forma muito boa, muito fluida. Eu me dei muito bem trabalhando de casa por isso também, porque eu sou muito organizada com os meus horários, com a minha rotina. E isso faz uma grande diferença. Eu nunca fui a pessoa que, sei lá, trocou o dia pela noite. Nunca, nunca fiz isso. Eu sempre fui muito regrada. Então, por isso também que eu entendo que o freela e o home office pra mim é um formato que funciona bem pra mim. Consigo me organizar dessa forma, né. Eu tenho esse controle legal sobre os meus horários. Então pra mim funciona bem. E aí, se eu tenho alguma coisa que eu não vou conseguir entregar no dia, eu já aviso e falo: "Olha, tô terminando o expediente por aqui", geralmente umas 8 horas, "Ó, terminando o expediente por aqui, amanhã de manhã eu termino o resto". E geralmente eu consigo dar esse gás de manhã aí, que eu tenho essa, sei lá, essa bateria aí acumulada de manhã, e aí eu rendo super bem. Aí o negócio flui. É, e eu acho que isso também é uma coisa do que você falou de confiança, né? Que às vezes dá muito medo de falar, não vou terminar hoje, mas amanhã eu te mando. Exato. Não, isso assim, eu só aprendi com o tempo. De verdade, assim, é realmente porque, você fica um pouco assustado, mas é importante, se você já percebeu que não vai dar tempo, já avisa mais cedo, avisa o máximo que você puder, pra não entrar nesse desespero, porque quando a gente é freela, a gente tem muito medo das coisas, né, do job simplesmente sumir de um dia para o outro, mas é importante saber que se a pessoa te procurou, ela também precisa do seu trabalho. Então é uma via, de novo, a via de 2 mãos lá que eu falei, é importante você entender que por mais que você precise do trabalho, a pessoa também precisa do seu trabalho, né, é uma troca.
Eu já ouvi muito de quando, exemplo, quando eu ia, sei lá, emitir uma nota, e aí não me pagavam a nota, e aí eu ficava possessa, falava: "Não, eu vou gente, se vocês não me pagarem eu vou ter que protestar a nota". E aí eu já ouvi muitas vezes: "Ai, não fala isso, não faz isso que a gente vai se queimar com o cliente". Ouvi isso de agenciadores e eu falo assim: "Gente, desculpa, mas assim, eu não quero trabalhar com esse cara, ele tá se queimando comigo também". É um trabalho dos 2 lados. Ele está se queimando comigo, eu não quero mais esse trabalho também. Eu vou procurar outros trabalhos, vai dar certo. Tem que ser confiante, vai dar certo, vai rolar. Mas assim, ficar num trabalho que o cara não tá me pagando e eu ficar com medo de cobrar, poxa, espera aí, ele não teve medo nenhum de cobrar quando eu estava com o prazo em cima. Eu tô com medo de cobrar ele por quê? É um trabalho dos 2 lados, tá todo mundo fazendo, todo mundo tem que respeitar os prazos, todo mundo tem que fazer junto. Então, quando a gente é freela, as coisas chegam muito em cima da hora, achando que freela é mágico, né, que eu adoro. Eu acho que assim: "Ah, vamos contratar um freela", parece que assim, estou contratando um mágico, A né, o solução. Mister não, o Mister M é um freela. Então assim, você fala: "Gente, não é assim que funciona, né, o freela não vai fazer a magia, ele só é uma pessoa extra na sua equipe, ele não vai fazer milagre", né, é importante. Então é saber também que geralmente, né, também tem esse ponto que quando a agência procura um freela, ela está desesperada. Spoiler, ela está desesperada. Então, também se impõe um pouco, fala: "Olha, vamos achar um meio termo, acho que esse prazo está muito apertado, vamos encontrar uma forma, porque assim, vocês chegaram para mim com esse job agora, eu tenho outras coisas que estão rolando, eu consigo encaixar e entregar para você tal dia. Vou tentar antes. Pode ser? Pode ser, beleza. Deixa sempre acordado. Eu sempre tento colocar muito os meus prazos, assim, porque sempre deixo com uma folguinha pra entregar antes também, que é sempre bom, né. Eles receberem antes é ótimo, fica a grande alegria, tipo: "Ah, consegui, ó, liberei". Eu faço muito Tá. isso também. Nossa, é ótimo. Todo mundo fica feliz. Eu fico feliz porque eu entreguei, a pessoa fica feliz porque chegou antes, tá tudo perfeito, entendeu. Porque é isso, pode acontecer imprevisto, né, a gente trabalhando de casa, se o nosso computador quebrar, não tem como levar o computador no TI, o TI é você mesmo, você tem que resolver, sei lá. Então é saber que coisas podem acontecer no caminho e deixar isso livre e ser mais firme, né. Eu acho que a gente tem essa visão de que às vezes parece que você tá meio que fazendo um favor, e não é isso, não é sobre isso. Você é uma empresa de uma pessoa só, e você precisa defender os seus pontos e colocar as coisas que você acredita, sempre com um jeitinho, sempre com carinho, mas tem que colocar. Senão a gente acaba as pessoas pisam na gente e quando você vai ver você tá 3 da manhã correndo pra fechar um negócio, e que às vezes a agência vai demorar 3 dias pra mandar para o cliente, porque, sei lá, ficou preso com atendimento, que estava fazendo outra coisa, e às vezes você não precisava ter virado à noite, era só você ter falado que você ia entregar no dia seguinte, estava tudo certo. E ainda se bobear, você tá ganhando menos do que você acha justo, né. Com toda cer sempre assim. Porque negociar as 2 coisas vem meio que junto. É, então isso é importante também, falar o seu preço e estar seguro disso, porque às vezes dá medo, porque eu já tive aquele momento de mandar um orçamento quase junto com um pedido de desculpa, "Desculpa tá cobrando". Então, sei lá, não, assim, é tanto, mas não sei, se você, sei lá, não estiver bem, sei lá, se você quiser outra coisa, não, tô super aberta, assim, ó, desculpa, tô super aberta. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que não, se a pessoa não achou que um valor é justo, então, meu, desculpa, mas é isso aí, não tem o que fazer. Obviamente, conversar com outras pessoas que também são freelas, que também fazem isso, entender um valor de mercado é essencial. Mas não ter medo de cobrar também é importante, porque ninguém vai poder cobrar por você, né, você tem que ter essa cara, né, essa cara coragem de falar quanto custa, quanto tempo da emissão da nota, quando que você vai receber. Você tem que estar com tudo isso muito certinho na sua cabeça na hora de você passar, porque senão as pessoas elas às vezes também não sabem como lidar com freela, não sabem como colocar prazo, como organizar e às vezes precisa partir de você também. Como é o seu formato? Como que a sua empresa trabalha? Você está trabalhando de casa, você é a sua empresa. Como que você gerencia a sua empresa? O seu tempo, os seus gastos, o seu investimento, tudo isso precisa estar na conta, sabe? Sim, eu acho que muitas vezes dá o efeito contrário do que o medo que a gente tem, né. Às vezes dá uma impressão boa pra caramba quem tá do outro lado saber que, tipo: "Puta, me passou o prazo certinho, essa pessoa trabalha de tal jeito". Dá um alívio de: "Ah, se Super. ela sabe que ela trabalha desse jeito, dá pra confiar". Exato, exatamente isso, assim, você se impor e você ser organizado e você ser o proativo da sua própria empresa, faz com que também você passe essa credibilidade. E assim, putz, manda um orçamento num PDF legal, organiza bonitinho, não, vamos marcar uma reunião aqui, vamos marcar o famoso call pra gente alinhar tudo?
é importante, isso passa também esse profissionalismo e que você sabe o que você está fazendo. Porque a gente trabalhar de casa cria muita insegurança, a gente não troca com tanta gente, então tem dias que a gente já duvida do nosso trabalho, assim, normalmente na vida, né, eu pelo menos sou assim. Então, trabalhando de casa, ainda que você não tenha contato às vezes com outras pessoas, outros trabalhos, você começa a dar uma espanada. Então, você ter essa segurança de voltar, acreditar em você, pensar: "Não, espera aí, o que que eu tô fazendo? Por que que eu tô aqui? O caminho todo que eu fiz para chegar até aqui, o valor que eu tenho é importante". O valor, assim, não digo o valor de dinheiro não, o valor do trabalho mesmo, né, das coisas que você faz. Voltar sempre a pensar nisso. Olha uns job que você fez que foi legal, lembra disso. Porque às vezes a gente acaba esquecendo mesmo, e aí a gente acaba dando uma deslizada e não tem porquê, né. Sim, várias pessoas comentam aqui nas entrevistas que, tipo, nossa, foi bom eu lembrar de quando eu fiz tal coisa, foi bom eu lembrar de quando eu cobrei tal pessoa, não sei o quê, porque a gente fica meio afogado às vezes. Tipo, se der tudo certo, vai ter trabalho. Então, às vezes, você fica meio louco na rotina e esquece de comemorar, assim, sabe? De ver o que você aprendeu. É, porque é muito fácil a gente esquecer das coisas. A gente já esquece quando a gente trabalha num lugar fixo, né. Que a gente é Uhum. engolido pelos milhares de trabalhos, milhares de coisas que estão acontecendo. Ainda mais trabalhando sozinho, é isso, a gente é engolido real pelas coisas. Com o tempo, você começa a perceber que não é bem assim que as coisas devem acontecer, e realmente só vai depender de você, né. Eu acho que isso é a melhor e pior coisa de você ser freela, de entender que tudo vai depender de você. A nota sair, o computador para arrumar, mas também os jobs para entrar e as coisas para você se orgulhar de que você fez. Eu acho que isso é muito importante, nunca esquecer, assim, sei lá, coloca num post-it quando você fez um job legal e põe na parede para Uhum. todo dia você ficar olhando, assim, tipo: "Ah, é verdade, eu fiz tal coisa e foi muito legal. Putz, hoje eu recebi um elogio", anota no papel, porque a gente precisa dessas coisas para ser o nosso combustível às vezes, porque tá em casa, ainda mais numa quarentena, que os jobs estão diminuindo para muita gente, não tem como a gente não ficar desanimado e ter que lembrar e voltar é muito importante para a gente continuar tendo saúde mental, né, e continuar procurando coisa, continuar produzindo, né. Nesse momento muita gente não está sendo produtiva e com toda razão, acho que a maioria das pessoas não estão com a mesma produtividade que estavam antes, e é super esperado, é justamente nesse momento que a gente precisa lembrar das coisas que a gente faz. Sim, aquele amigo, aquela amiga que te ajuda no café ali pra ficar feliz no dia que você tá mal, tem que ser você também quando tá sozinho. É, exato. Uma coisa que eu acho que é legal, que ajuda bastante, é você marcar café com seus amigos que também são freela, marcar café com os amigos que estão trabalhando à distância e falar assim: "15 minutos, vamos tomar um cafezinho?". Aí liga um Hangouts ali, liga o Zoom e conversa rapidinho com as pessoas, 15 minutos. Você aproveitar isso é legal. Eu marquei outro dia um café via Hangouts com uns amigos meus que trabalhavam comigo na agência. A gente tomou um café da tarde juntos. E foi muito legal. E foi muito gostoso, assim, eu saí meio renovada, assim, a gente fofocou das pessoas, foi tudo. Aquela fofoca do trabalho, assim, que às vezes, né, a gente sente falta, putz, é super legal. Então é isso, assim, agora acho que tá todo mundo vivendo um grande modelo home office, né, a grande maioria das pessoas que trabalham com agência, né, e conteúdo também, comunicação, tá tendo que se adaptar e viver mais ou menos como a gente costuma viver aqui normalmente, né. Então, encontrar esses recursos para se conectar e conversar, eu acho que não só é importante, mas é essencial para a gente continuar trocando e conversando. Eu uso muito o LinkedIn também como plataforma, assim, para conversar com as pessoas, ver coisa, ver case, sei lá, ver o que as pessoas estão fazendo, mesmo não estando numa agência. E isso para mim fez uma grande diferença também, perceber que eu não preciso estar fisicamente nos lugares para absorver informação, entender as coisas. E foi uma grande virada, assim, para mim, perceber isso, assim. Acho que a gente estava conversando antes até que isso vai ficar um pouco mais evidente, né? É, eu acho que, pensando em conteúdo, acho que o formato em que as agências principalmente trabalham conteúdo hoje vai mudar muito, né, por conta da quarentena. Tanto para pensar menos em conteúdo always on, que é o que a gente fala, que é o conteúdo diário ali, e mais por projetos, do que ficar realmente alimentando algo diariamente, assim. Muitas marcas não fazem sentido a gente ter um conteúdo diário, e muita gente demora para perceber isso, tem gente que ainda não percebeu isso. Eu não faço conteúdo diário para marcas há muito tempo, assim. É muito mais sobre você ter uma estratégia de mídia junto com conteúdo, que você vai ter poucos conteúdos, mas que são muito mais assertivos junto com mídia, para impulsionar isso, para fazer isso rolar. Obviamente pensando em marcas que têm, né,
grana para investimento, do que você fazer posts diários sem investimento. Às vezes vale a pena você remodelar isso. E pensando, né, em quarentena e formatos que a gente está agora, é difícil pensar numa coisa diária que faça sentido dentro de uma quarentena. Sim. Conteúdo que eu vou fazer todo dia, se tá todo dia uma merda, tipo, sabe? O que eu vou falar? Não tenho o que falar. Mais um dia em casa, hein? Pô, que merda. Tipo, não tem o que falar. Não tem nada está acontecendo. Ah, feliz dia do sorvete. Meu, não dá, sabe? Não tem como. Então, eu acho que é muito mais sobre projetos, quando a gente fala de conteúdo, de manter conversa, de falar com pessoas, principalmente nessa época. Então, por isso que eu acho que esse modelo de agência, de trabalhar com conteúdo, vai mudar muito. Já tá mudando muito, né? Entender que as pessoas não precisam estar lá fisicamente para estar produzindo, o que é um grande apego, principalmente para agências, né, de publicidade, de entender que esse falso controle, né, para que a pessoa está produzindo, que ela tá lá, e também por uma questão de muitas agências serem muito bagunçadas mesmo, de processos. Então, antes o processo era simplesmente o atendimento aparecer na tua mesa e falar: "Eu preciso disso para agora". Esse era o processo. E agora não tem mais, o atendimento não vai aparecer na tua mesa agora, né, na tua casa, não vai aparecer. Então você precisa eles precisam entender esse novo processo, precisa ter um gestor de projetos. Agências precisam ter, e a maioria das agências não tem, né, um gestor real de pauta, né, não existe. Então vai virar um caos, já está virando um caos, né, as pessoas não conseguem se organizar, porque o falso controle que tinha antes, né, da pessoa estar produzindo e tal, na verdade era simplesmente para pedir coisa do dia para o dia, não ter uma organização de pauta. Então isso está caindo muito por terra. Por isso que é muito mais fácil você ter projetos hoje acontecendo, coisas pontuais específicas, do que ter um caos e tipo, precisa fazer, precisa produzir, precisa postar, precisa não sei o quê, que nem sempre é assim, que já não era para ser assim mais. Eu acho que tem uma visão de conteúdo que é uma coisa que eu acredito muito, que é sobre esse conteúdo que ele é mais lento e mais pensado, né? Que tem muitos influenciadores que estão falando sobre isso. A Nathalie Neri, inclusive, que é uma menina que eu admiro demais o conteúdo, ela é uma pessoa super querida. Ela tem um vídeo no YouTube que fala um pouco sobre essa produção de slow content, né? Que é você não ter essa necessidade de ter essa ânsia de produzir todo dia, de fazer todo dia. E eu sinto que a quarentena trouxe muito isso para os produtores de conteúdo de forma geral. E também afetou, obviamente, as agências e as marcas. De, cara, a gente não precisa estar todo dia produzindo conteúdo. A gente não precisa estar todo dia ali. Mas é importante ter uma frequência. E como que vai ser essa frequência? Qual vai ser essa frequência? Por que dessa frequência existir? Minha marca realmente faz sentido para ela? Isso está acontecendo? Então são muitas coisas que envolvem isso, que eu acho que é importante ter essa visão hoje. Então eu sinto que tem essa visão de desaceleração e entender prioridades. Eu acho que esse momento de quarentena tá trazendo muito essa coisa da prioridade, assim, de entender o que que faz sentido, o que que não faz, e eu sinto que muita agência vai realmente fechar por conta disso, assim. São lugares que não conseguem entender esse formato de como as coisas funcionam. De não só não produzir o filme de TV, né, que não vai rolar muito por um tempo, assim, pelo menos no formato que a gente estava acostumado. Então, como que é isso? Como se reinventar? Como entender de fato o conteúdo da internet, né, porque as pessoas não entendem, não entendem. Tem muita marca que ainda não entendeu. Eu recebo e-mail até agora de marcas que vão fazer acham que vão fazer evento esse ano, e amor, não vai fazer evento esse ano. É negação, as pessoas estão em negação. Né, as agências estão em negação, porque o cliente fala: "Não, tá tudo certo, vai continuar, bora fazer", e não vai. Precisa repensar, precisa dar essa desacelerada. Tá todo mundo desacelerando, né, por que que as marcas não estão desacelerando também? Essa ânsia de tipo: "Precisa tá, precisa fazer", cara, às vezes não precisa. Precisa rever, precisa entender que o formato às vezes não é esse, né. Você fazer conteúdo todo dia pra uma marca que não vende outra coisa a não ser um produto específico, cara, espera aí, então não faz sentido. Eu já tive há um tempo atrás eu fazia o conteúdo para uma marca que tinha 2 produtos, e eu tinha post todos os dias, e eu falava assim: "Gente, eu não sei mais o que fazer, são só 2 produtos". Assim, eu não sei mais que inspiracional eu vou fazer aqui gente, assim, 2 produtos. Então assim, não precisa, vamos fazer uma estratégia de mídia lifestyle como criador de conteúdo. Usar essas pessoas hoje, né, são muito importantes, que são as pessoas que realmente estão na internet, né, antes de tudo. Antes quando tudo é mato, tem os criadores de conteúdo lá, antes de qualquer coisa. Sim, eu acho engraçado que meio que a internet ela nunca tá sendo entendida direito na comunicação, né? Tipo, você comentou de quando você começou que tinha várias coisas mudando e ao mesmo tempo agora essa coisa de slow content tá mudando também. Qual será que é o novo perfil que as pessoas querem consumir e tal?
é rápido demais e aí você vê as marcas bobeando, tipo, esses e-mails que você falou que tá recebendo. É meio, cara, meio cômico, assim, tipo, vocês não estão entendendo, cara. Tem que ser pensado, sabe? É, eu sinto que ninguém entende muito o que produtor de conteúdo faz de forma geral, né. Uma coisa que eu tô adorando, né, de ver na quarentena, é as pessoas realmente percebendo como é difícil você gravar um vídeo, né. Porque assim, as pessoas estão gravando vídeos horrorosos, as pessoas não sabem ligar a câmera pra fazer um zoom. "Ah, mas é tão fácil fazer conteúdo para o YouTube?". Gente, você não sabe ligar um zoom. Amor, não é fácil, entendeu? Assim, não dá, entendeu? "Ah, não, a câmera tá horrível no Hangouts, a luz tá horrorosa". Você vai falar mal do cara que fica lá, põe 3 softbox, põe o microfone, edita, não sei o quê, é difícil pra caralho. É difícil produzir conteúdo. Agora as pessoas estão vendo que é difícil, porque você tá tendo que fazer tudo pela internet, né, e o cara vai lá e faz tudo sozinho. Você tá tendo que montar uma produtora à distância e os cara faz sozinho em casa, né, o produtor de conteúdo ele é um negócio é um bicho doido, né. E eu sinto que as agências tá todo mundo sempre atrasado, tá sempre tentando surfar numa parada que não vai acontecer, porque já passou, a gente já viu quantas marcas a gente já viu querendo fazer ação com meme, com coisas que são próprias da internet, se apropriando disso. Enquanto as marcas não entenderem que elas não têm que se apropriar, mas elas têm que conversar com quem faz, não vai mudar. Não é sobre a marca pegar e usar o meme que tá rolando "Ah, né, minha filha", e fazer ela. Não é sobre isso. É ela pegar o meme do "Né, minha filha" e colocar a grana num cara que já faz isso, e falar com este cara. Não é sobre ela. Acho que a grande questão é que as marcas têm todo o ego, né, e toda essa sabe se vender tão bem, como a gente que é freela deveria fazer, né, sei lá, 1% do que as marcas fazem, que é assim: "Ah, eu vi um meme, putz, eu vou me apropriar". Não, eu. Não, amor, não é sobre você, a internet não é sobre você, a internet é sobre quem já está lá e você tem que conversar com quem está lá, né. Eu acho que esse é o negócio. Eu sou contra, inclusive, algumas marcas terem perfis. Eu acho que, assim, às vezes você não tem que ter um perfil. É legal você ter lá o seu Instagram para ser, assim, landing page. O Instagram pode ser uma landing page, acabou. Você tem que conversar com quem já tá na rede. Essas são as pessoas que realmente vão influenciar outras, que vão fazer com que o conteúdo chegue em outras pessoas. Porque as pessoas não querem ouvir você, ao menos que você seja uma marca que seja muito amada, tipo um Netflix, etc., não vai adiantar, né, não é sobre isso, é sobre você criar conversa. Eu já vi milhares de posts falando sobre como a estratégia da Manu Gavassi foi incrível, porque a Manu fez conteúdo. Nossa, que incrível! Sim, isso se chama produzir um conteúdo, é conversar com as pessoas, falar com o público dela, trazer coisas que as pessoas vão se relacionar, que elas vão se identificar, que elas vão ter uma reação, seja positiva, negativa, engraçada, ela está gerando uma reação das pessoas, né. Não é à toa que o Facebook tem um botão de reação. Por quê? Porque as pessoas estão reagindo na internet. E é sobre isso, assim, acho que as marcas elas muitas vão morrer nesse momento, né, digitalmente, presença digital, porque elas não vão se adaptar mesmo. Porque é um momento que é muito menos sobre elas, ainda. E ainda mais marcas que costumam pegar muita onda em meme e tudo mais. Cara, os memes que tem hoje é o quê? É o meme do "solidão, né, minha filha", é o meme do cara com o caixão. Gente, assim, não tem como você é só meme de coronavírus. Uhum. Porque é só isso que as pessoas estão falando, porque é um momento terrível, não tem como ter outro meme acontecendo. Não tem como você surfar nesses memes. Não deveria, né. Não deveria surfar nesses memes, Pois né. é. Então assim, é complicado, é um momento muito complexo e é muito delicado, então entender como que a sua marca pode, putz, ajudar nesse momento, né, doar, fazer ações que realmente fazem sentido, é complicado, porque também tem muita gente que vai fazer isso simplesmente para surfar numa onda de tipo: "Ah, eu preciso ajudar", e não porque eu quero de fato. É porque isso aqui vai ser bom para mim, isso aqui vai me dar PR, só por isso, né. Mas aí por outro lado tá cortando o salário de todo mundo e tá demitindo uma galera, então espera aí, Uhum. né. Eu vi algumas iniciativas tipo, agora, sei lá, marca de tênis, de roupa, eu nem lembro quais assim na real, mas, puta, agora olha como a gente é foda, a gente tá fazendo máscara e custa R$ 50 uma máscara. Maluco, o quê? Aham. Que porra é essa, sabe? Isso é muito aproveitador do momento, assim, porque, cara, primeiro, quem tem R$ 50 pra gastar numa máscara e, tipo, não é legal fazer máscara, sabe? É o mínimo, é assim. É, ninguém tá comprando máscara porque quer, não Tipo, deveria, né.
Não existe, sabe? Tipo, é porque não, essa pessoa é sneaker, ela gosta muito de tênis. Não existe isso com máscara, maluco. É, Com máscara de vírus. é. Eu coleciono máscara, eu sou masker. Não tem. É, é. Não tem, não tem. Ah, não, porque essa máscara aqui é da, sei lá, não sei nem uma marca, da Supreme. Tipo assim, não vai acontecer, entendeu? Uma coisa assim, eu já vi Espero que não. espero que não, Deus o livre, mas eu já vi marcas que, tipo, estão mandando produtos e junto com o produto vem uma máscara. Aí super legal, beleza. Uhum, sim, mas Você não não tá está se vendendo em cima disso, né? exato, gente, assim, ninguém tá comprando máscara porque quer, né, é uma necessidade, é um momento que a OMS está falando assim: "Gente, usem máscara". É sobre isso, Uhum. não é sobre de novo, não é sobre você, né, esse é o ponto, assim. As marcas têm esse ego que sempre acha que é sobre ela, que tudo precisa ser na hora, que o post tem que entrar na hora, não é sobre você. Assim, na real, é que assim, se hoje não rolar o seu post, ninguém vai se importar. Assim, eu não queria trazer isso, assim, mas assim, ninguém vai se importar. Se o seu post não subir hoje, ninguém vai se importar. A menos que seja um lançamento de um negócio muito específico, que foi divulgado antes, que tem toda uma mídia por trás, tudo bem. Agora, se é um post do dia a dia, não tem porquê. E essa ansiedade que é colocado em agências, que assim, o cliente tá pedindo. O cliente tá pedindo, mas ao mesmo tempo não é vida ou morte, né? Saber colocar prazo, saber dizer que não, saber falar, olha, o cliente tá pedindo, que bom que ele tá pedindo, porque ele está pagando a gente para pedir coisas. Que ótimo que ele está pedindo. Vamos organizar quando que a gente vai entregar, e não entregar agora no desespero. Então, olhar isso, entender que tá tudo bem as coisas entrarem amanhã, entrarem depois de amanhã, faz parte desse modelo que a gente tem que começar a falar mais e, né, discutir mais sobre isso, porque senão vira os meus amigos que estão trabalhando na agência que eu tô conversando, que faz reunião 9h30 porque, é para amanhã. Mas espera aí, você estava numa agência fisicamente até ontem e você não fazia reunião 9h30, por que estão fazendo reunião agora? Ah, porque tá todo mundo de casa. Se for assim, tô sempre em casa, e agora? Fazer reunião 3 da manhã? Espera aí, tá errado. Então entender e colocar esses pontos, falar assim: "Gente, vamos lá, é importante lembrar que não faz sentido, que não sei o quê, não sei o quê". Precisa ser falado, né, precisa ser discutido, e não só pelas pessoas que estão abaixo de alguma gerência ou isso, mas sim as pessoas que estão acima, porque no fim das contas, é muito fácil a gente falar: "Ai, não vou fazer uma reunião", quando o teu chefe manda pra você fazer uma reunião, entendeu? E você não vai falar não, né. Isso é um ponto que as pessoas que estão ouvindo, eu espero que tenham cargos que tem esse poder, né, esse momento de poder dizer não para as coisas, que digam, porque quem sofre, né, no fim do dia produzindo e fazendo as coisas virando à noite, na maioria das vezes não são essas pessoas, são as pessoas que estão abaixo dela. E isso é uma cultura que é alimentada por várias outras pessoas. Então, quanto antes a gente conseguir fazer com que essa cultura não exista, porque isso para virar uma bola de neve na quarentena já está acontecendo, quanto antes a gente falar e quanto antes a gente fizer, é melhor. Porque é horrível você viver num momento em que a sua vida vira o trabalho. Putz, já tem tanta coisa ruim acontecendo, a gente precisa, né, do pão e circo, a gente precisa se distrair. Então é importante ter esses momentos, né, e o trabalho não pode invadir esses momentos. Quando a gente é freela, a gente tem isso um pouco mais claro na cabeça, porque a gente não tem esse lugar, né, de sair e voltar para o trabalho. O máximo é a mesa que a gente sai e volta, né, um cantinho ali, computador que fecha. Então a gente já tem isso um pouco mais claro, de entender, tipo, putz, se eu vou trabalhar mais, é porque é um freela que vai valer muito a pena. Putz, é uma grana muito boa e, meu, é para amanhã. Beleza, bora. Vamos fazer, topei. Agora, se você tá num lugar em que o seu salário vai ser igual e que você sente que isso não é um momento que, é uma exceção, né? Ah, vamos fazer essa reunião só hoje porque, deu um problema, um chabu enorme, a gente tem que resolver. Beleza, é uma exceção. Agora, se vira uma regra, se vira algo comum, se vira algo normalizado, aí tá errado. Daí a gente precisa falar. Ou nesse momento vai virar essa grande bagunça que já tá virando, né, de reunião 9h30 e foda-se, ou as agências vão perder cliente, as agências vão fechar, porque vai colocar o pé pelas mãos, não vai entender o momento que a gente tá passando e como a gente precisa lidar com isso e que tudo bem não ter post, sabe. É um momento que tudo bem. A Sim. questão é entender como fazer esse dinheiro rolar de uma maneira que faça sentido para o momento que está acontecendo. Você tem essa verba? Beleza, vamos fazer essa verba rolar no momento que a gente está trabalhando de outra forma. Será que é pegando parte dessa verba e doando para uma instituição? Doando para as pessoas que estão trabalhando e fazendo esses produtos chegarem até as gôndolas, sei lá? Vamos pensar. É um momento em que realmente as coisas vão mudar muito. E é importante as marcas entenderem isso de verdade e não só por PR.
Sim, essa coisa de quem toma a decisão também é muito relevante, porque geralmente quem vai cumprir as regras porque não tem opção, ainda mais nesse momento, como você falou, a gente tem que distrair a cabeça. Então, cara, com certeza muita gente tá achando até bom que tem reunião 9h30, porque aí às 9h30 você não vê o jornal, sabe assim? Porque às 9h30 você não Super. pensa em outras merda que não tem muita coisa boa pra pensar. Então, ocupa a cabeça. Mas é foda também os clientes, as empresas se valerem disso pra pagar menos por mais trabalho, sabe? É, eu vi muita gente fazendo isso. O salário diminui, mas teoricamente, né, a carga horária deveria diminuir, mas a gente sabe que na prática as coisas não funcionam tão bem assim. Então, é complicado, é um momento muito complicado. Mas é importante a gente ter esse momento de realmente assistir uma série, de distrair a cabeça, de fazer um exercício, de ler notícia mesmo, porque a gente tem que. É horrível, mas a gente tem que saber o que está acontecendo, a gente precisa se informar. Então, mergulhar num trabalho agora é isso, é o esperado, né? Porque isso a gente precisa ocupar a cabeça, ainda mais quando a gente curte o que a gente tá fazendo, ou tá animado e tá a fim de fazer. Mas é também importante entender que não é só sobre isso, né? E as outras partes da vida também tem que continuar, a gente tem que se distrair, a gente tem que esvaziar a cabeça. Senão a gente passa mal e num dado momento vira um burnout, sabe? Eu já tive um burnout, é terrível, não recomendo pra ninguém. Então é importante ter isso, assim, eu sempre recomendo, se possível, fazer terapia, né. Eu acho que, assim, estando em casa, principalmente, é muito importante fazer terapia, porque você vai passar muito tempo você e seus pensamentos e, assim, não é legal. É bom, se possível, né, quem puder, tiver condição de fazer uma terapia, existem vários lugares, inclusive, que tem terapia gratuita, que tá fazendo online, recomendo bastante, porque é um momento que a gente precisa. Porque é isso, a gente acaba descontando em alguma coisa, né, ou no trabalho, tem muita gente que desconta em bebida alcoólica, então é um momento em que as pessoas encontram válvulas de escape, né. E é importante essa válvula de escape não ser algo que vai te prejudicar, porque também se você vai trabalhar num nível muito além do que você costuma trabalhar e tal, você também vai passar aquela impressão de tipo: "Tudo bem, eu posso colocar mais coisa nessa pessoa porque ela aguenta". Né, ela vai fazer. "Ah, ela não, ela entrega até 9 da noite, eu já vi ela trabalhar até essa hora. Ah não, deixa que ela faz". Pra isso você, né, voltar ao normal depois ou você desacelerar, isso não vai rolar. Porque já estão acostumados a saber que você entrega, que você faz, que você fica até mais tarde. Então não precisa contratar outra pessoa, né. Muitas vezes fala assim: "Ai, nossa, eu tô muito ferrada, eu tô fazendo muita coisa, precisa ter outra pessoa pra me ajudar". Mas assim, é horrível isso, mas você tá deixando uns pratos cair? Porque se você não deixar os pratos cair, eles estão vendo que você tá dando conta. E aí vai continuar pondo na sua conta fazer. Então é Nossa. muito doloroso, é muito difícil, é horrível porque a gente, né, não quer mostrar que a gente não dá conta, que a gente não consegue, mas às vezes é importante também. Porque senão é isso, vira tipo: "Ah, eu não preciso contratar uma pessoa para ajudar ela, porque ela já consegue fazer". Então, e aí, né, o que que você faz? É, reverter é muito mais difícil depois. Exato. Por isso que eu sou sempre contra trabalhar até mais tarde, a fazer mais do que você aguenta de fato, porque é isso. Mas obviamente, estou falando de lugar que eu cheguei num ponto da minha carreira que eu posso fazer isso, né? Eu já aguentei muito, eu já levei muito sapo, ficar trabalhando até tarde, porque eu sabia que eu tinha o receio, eu tinha o medo de falar não, porque eu tenho medo de perder o emprego. E é isso aí, né? Não tenho o que fazer. Por isso que eu digo que o importante não é quem tá fazendo, é quem tá acima dessa pessoa falar que ela não vai fazer. Não repassar isso. Saber dizer o não para o cliente. Saber, né, entender, colocar esse limite. Ah, mas o cliente quer para agora. Será que ele realmente quer para agora? Será que realmente precisa? Será que realmente é uma exceção? Ou vai ser uma regra, se você abrir essa exceção, né? É muito complicado. E nesse momento que a gente tá, tudo vira esse receio, né, da gente falar não, da gente se impor. Mas eu acho que tudo pode ser feito com jeitinho e encontrar meio termo, pra gente também não, né, não se indispor e não ficar mal depois, porque não adianta nada você falar: "Não, não vou fazer", e depois você se arrepender ou ficar mal por isso. Mas também você saber colocar teu limite, porque é isso, o limite agora é muito mais difícil. Ah, tá todo mundo em casa, a pessoa faz, né, é difícil mesmo. Sim, quando tudo é estado de exceção, vira normal, né? Exato, exatamente. Foda. É. E aí, a gente conversou um pouco de grana já, até porque você comentou da fase que você passou 4 anos e depois voltou para uma agência, enfim, teve alguns momentos diferentes. Como que é hoje para lidar com a grana, assim?
como eu tive uma boa experiência já, né, de passar esses altos e baixos e tudo mais, eu consigo hoje ter uma visão um pouco mais fácil de me organizar quanto a isso, assim. Antes de sair de agência e trabalhar freela e tudo mais, eu sempre tive umas metas, assim, do tipo: "Ah, eu preciso ter 6 meses guardados. Se eu tiver 6 meses guardado, eu posso sair, eu vou saber que eu tô tranquila". Então eu sempre tento deixar essa reserva bem pra frente, assim, pra eu ter essa tranquilidade de tipo assim: "Ah, 6 meses pra frente, eu sei que tá tudo certo. Então eu sei que eu tenho essa grana ali, que vai ficar tudo bem". E assim, se eu não encontrar job em 6 meses, aí realmente tô com um problema. Mas eu acho que vai dar tudo certo, acho que eu vou conseguir. Então, ter esse tipo de organização é uma coisa que realmente me ajudou muito, porque você ter essa coisa de tipo: "Eu não sei como eu vou pagar o aluguel mês que vem", é algo que eu já passei e assim, é pior do que qualquer coisa, porque você fica tão mal, você não dorme, você trabalha mal, você fica pensando que assim: "Eu preciso fazer isso aqui, isso é incrível, porque se eu fizer um A e for mal, fudeu, eu não sei o que eu vou fazer", né. Então, hoje eu consigo me organizar muito bem nesse sentido. Eu sempre vou ter essa reserva ali, que vai ser o né, vai dar tudo certo, e também é uma forma de eu me acalmar, de eu olhar e falar assim: "Ó, não entrou job hoje", tem isso também, né, a gente acha que todo dia tem que entrar alguma coisa, porque se hoje não entrou nada, ferrou. Não, hoje não entrou hoje quer dizer nunca mais. E eu tenho muito isso, assim: "Ah, hoje não chegou nenhum e-mail". Se hoje não chegou nenhum e-mail é porque realmente eu vou morrer de fome. E aí no dia seguinte aparecem 3 e-mails. Eu fico: "Olha só, entrou 3 e-mails, que loucura". Então, olhar isso e falar assim: "Ó, hoje não entrou nada, mas assim, tem 6 meses aqui pra não entrar nada, né. Se não entrar nada em 6 meses eu preciso ficar preocupada". E aí rolou, mas demorou muito pra chegar nesse ponto, assim, de ficar tranquila mesmo e de não olhar o dinheiro e querer gastar. Porque você tá em casa, aí tem aquele dia que não entrou nada e você tá sem fazer nada, você fica olhando pra tua casa, né, você não tem o que fazer. Você olha assim, você: "Ah, que legal, e se eu pintar essa parede, hein? E se eu comprar um quadro? Ah, eu tenho dinheiro aqui, né, 6 meses, e se virar 5? Sei lá, não sei, loucura, se eu transformar esse dinheiro em 5 meses?". E aí você começa a fazer umas contas: "Não, mas se eu ficar com menos dinheiro no mês e diminuir aqui, se meu salário era 2 e agora ele virar 1, hein? Será que dá?". E aí você começa a dar uma pirada. Ter esse controle de, tipo, não mexer nessa reserva e saber que ela é uma reserva importante pra existir, é complicado também, porque você tá em casa, você fica olhando, você quer melhorar tudo. Você quer deixar mais bonita a tua casa, você quer mexer em não sei o quê, você começa a achar coisa que você precisa, que às vezes você não precisa. Então pra mim rolou dessa forma. E aí, por enquanto, tá dando certo, assim. É, até aquele negocinho de esconder o dinheiro do Nubank, assim, é tipo o meu melhor amigo. É. Fingir que não tem dinheiro. Eu finjo que eu tenho umas pastinhas que eu separo, eu uso vários bancos, porque eu sou meio doida. E aí eu tenho uma reserva que eu tenho num banco que eu deixo várias pastinhas. E aí nas pastinhas eu deixo assim, pé de meia, aí o outro é, se der merda um, fudeu, deu muita merda 2. Aí eu tenho e aí é isso, eu deixo lá separado, e aí eu tenho um assim, viagens, que agora eu tô olhando e rindo, né, porque numa quarentena, coitado, tá lá parado mesmo. Viagem vai ser da minha sala para o meu quarto. E aí é isso, eu deixo organizado dessa forma. E aí pra mim funciona. E assim, sempre olhar, fazer conta. Eu tenho uma planilhinha do Excel que eu olho, que eu tô sempre mexendo, eu anoto tudo. Putz, entrou um dinheiro, entrou um job, eu sempre separo. Então, assim, 5% vai pra tal caixinha, aí 10% vai pra outra caixinha. Aí, é uma grana a mais, então eu separo 5% pra entrar na minha conta do mês. Putz, eu tenho um extra aqui pra eu gastar, sei lá, pedir um lanche mais legal. E aí eu organizo assim, porque eu acho que pegar tudo que você recebe, como eu recebo muito picado, pra mim tem muito isso. Então assim, putz, pegar tudo que eu recebi e só jogar numa caixa que eu não vou ver, cara, às vezes não, sabe. Mas assim, se eu pego 5% e deixo na minha conta, às vezes, sei lá, deu R$ 50, não é nada além pra mim. Mas assim, putz, eu ganhei um extra aqui, achei legal. Tem uma graninha a mais na minha conta, eu me dou esse mimo. Daí eu acho mais legal. E aí eu vou redistribuindo para as caixinhas. A caixinha da viagem, a caixinha do ferrou, a caixinha do pé de meia, a caixinha do não sei o que lá. E aí rola. Daí eu organizo assim. E aí tá dando certo. Por enquanto eu acho que é a melhor forma, porque aí também não colocar todos os ovos na mesma caixa, que chama? Colocar tudo de uma coisa só, funciona. E aí também é uma forma de redistribuir e saber investir, porque eu acho que é uma coisa que a gente acaba não fazendo, que eu errei muito de não ter feito na vida, que é investir o dinheiro que eu ganho.
E assim, eu ganhava e gastava, né. E isso, assim, foi uma coisa que eu me arrependi demais, demais, demais. E é uma coisa que eu acho que muita gente também faz e que é, né, se possível, distribuir assim, tipo, 5%, 2% do dinheiro que você recebe para deixar num fundo, para deixar investindo um pouquinho, faz muita diferença, né. Além desse dinheiro aí que eu deixo guardado, né, desses salários para frente, eu tenho uma graninha que eu vou colocando esse pouquinho em pouquinho, para deixar rendendo, para eu ter uma poupança, por assim dizer, né. A gente não tem um fundo de garantia se a gente é demitido, então é importante a gente ter um tipo de reserva, ter o plano de saúde, ter coisas mais seguras, assim, o guia da previdência lá que eu pago como empresa, é importante pagar. É importante a gente ter um mínimo de segurança dentro de um ambiente que a gente não tem segurança, né, é um ambiente que é muito instável. Então, ainda mais eu que sou uma pessoa super ansiosa, preciso tentar ter um tipo de segurança num lugar que eu não tenho segurança, né. Então é importante ter essas visões e separar isso, assim. Sim, de novo a gente tem que ser a própria segurança, né. Tem que fazer Exato. esse papel de passar a mão na própria cabeça e falar: "Calma". É, exato, assim, por isso que essa conta aí pra mim é a minha calma. É olhar e saber que, assim, tá tudo bem, porque a gente estava até falando aqui antes, né, sobre a gente como que a gente não viu que ia rolar uma quarentena, mas ao mesmo tempo parece que foi do nada, mas não foi do nada. Então assim, eu não guardei dinheiro para uma quarentena, imagina, eu nunca pensei assim, eu sabia meio que estava rolando, assim, tinha uma galera, né, que saiu no carnaval de corona, vestido lá de coronavírus, estava todo mundo achando piada de mau gosto, mas vida que segue. Só que assim, hoje em dia, né, parece que assim, faz um ano que rolou carnaval, e assim, eu nunca pensei em guardar um dinheiro pra uma quarentena, eu perdi muito job com a quarentena, tipo, outras coisas apareceram, ainda bem, mas eu perdi algumas coisas, e então assim, eram valores que eu estava contando já na minha vida, sabia que ia entrar essas coisas, eram coisas legais, eram coisas que eu me garantia alguns salários ali pra frente já, então, repensar essa estrutura, esse orçamento, foi uma coisa que a gente tem que fazer na marra, né. Ainda mais pensando que é isso, as marcas estão se adaptando e tudo mais, tem muita marca que tá apostando em produtor de conteúdo, ainda bem, estou aqui, mas tem muita coisa que tá caindo, né, muita coisa que não tá acontecendo. Então, será que as marcas realmente vão continuar investindo em produção de conteúdo, em produtores agora, ou não? Né, que vai rolar? Eu preciso ter essa reserva, eu preciso ter isso, porque a gente nunca sabe quando vai rolar um negócio desse, assim, né. Imagina, quando a gente iria imaginar que ia rolar uma quarentena, um vírus desse nível. Então, a gente por isso é importante ter essa reserva, é importante pensar nessas caixinhas e quando a gente é freela, a gente acaba não pensando ou entra numa vida de freelancer sem ter esse tipo de reserva. É importante a gente pensar num plano A, B, C, eu falo sempre isso, assim: "Tá, beleza, se der errado, o que que eu posso fazer? E se esse plano der errado, o que que eu vou fazer? Tá, e qual que é o quarto plano aí se der errado?". A gente precisa ter isso, porque a gente depende só da gente e num dado momento pode acontecer uma pandemia, e aí? O que que você vai fazer? Você precisa ter uma reserva, você precisa: "Tá, o que que eu vou fazer se isso aqui não der certo?". E é difícil pra caramba, muito difícil. Esse negócio das caixinhas eu achei bem interessante. Tem uma nova caixinha agora que é a da quarentena, né. É, a caixinha da quarentena, inclusive pra você estruturar a sua casa pra isso. Então, assim, a gente não tá saindo de casa, né, teoricamente, né, as pessoas que podem estão em casa. Então, assim, aqui a gente comprou um negócio pra fazer exercício em casa, porque eu não tô andando pra nada e eu tenho um problema super sério no ciático que eu preciso fazer exercício. Uhum. Então a gente, putz, comprou um negócio pra poder se exercitar em casa. Ah, a gente comprou um videogame aqui, eu e meu marido, a gente comprou um videogame pra gente poder se divertir, pra gente ter alguma coisa pra fazer. Então, assim, a gente começou a equipar a casa com coisas que a gente possa fazer, que a gente possa se entreter e transformar a nossa casa no nosso maior ambiente, no nosso maior refúgio. Então é isso, com o tempo você vai entendendo. Então você ter esse fundo quarentena, você comprar coisas em que você vai transformar a sua casa num ambiente mais completo, mais seguro, mais acolhedor e mais feliz nesse momento, eu recomendo super. Assim, nem que seja você comprar um quadro, você mudar as coisas de lugar, mas ter esse sentimento de que algo está acontecendo, que tem novidade, que as coisas estão se movimentando ali é importante. Porque a gente sempre olhar o mesmo ambiente e tal,
e não ter por onde fugir, dá uma bagunçada na cabeça. Então esse fundo quarentena ali pra você fazer um upgrade na sua casa, eu recomendo super. E aí, talvez tenha um pouco a ver também, eu ia te perguntar sobre planos, se você tem plano de curto ou de longo prazo para a carreira, talvez alguma coisa que você queira falar ainda, algum conteúdo que você quer criar, não sei. Eu tenho muita coisa que eu quero fazer, isso é ótimo, mas eu gosto muito de fazer coisas em que as coisas são maiores do que falar sobre mim, do tipo, o Imagina é algo maior, né, a gente fala com pessoas, a gente conta histórias, a gente ouve pessoas, né. O Indiretas do Bem, que foi esse primeiro projeto que foi onde eu comecei a trabalhar de freela e tal, era muito sobre isso, né, não era sobre mim. E eu gosto muito disso, de poder explorar os formatos, de colocar outras vozes e outras coisas rolando. Isso é algo que eu gosto demais, assim. Então, eu penso muito sobre isso, sobre projetos em que as coisas possam crescer e ir além. E eu também gosto muito da ideia de poder trazer um pouco das coisas que eu já aprendi na vida, né, com produção de conteúdo e com a minha profissão, e repassar isso para as pessoas, em curso, em workshop, em coisas do tipo. É algo que eu estava fazendo bastante ano passado, dando aula e tal, e que eu gostaria, esse ano era um plano que eu tinha, mas agora vai ficar um pouco parado, né, que era trazer um pouco mais disso, de dar aula, de ensinar um pouco e devolver um pouco das coisas que eu aprendi para as pessoas que estão começando, que querem aprender e tal, e que eu acho que eu tenho bastante coisa para dizer e para ensinar. E fora isso, né, eu tenho uma vontade muito grande de ter um negócio físico, mas hoje em dia, talvez, não sei se faz mais sentido. Abrir meu cafezinho, ter o meu cantinho, mas eu acho que talvez um café online, talvez, né, entrega de café online, não sei. Eu tenho essa vontade de ter outros tipos de negócio, usando a internet como esse motivador e esse combustível para as coisas, porque eu já tentei fugir da internet e eu sinto que eu não vou fugir, que a internet é o meu lugar e que é onde eu vou querer continuar trabalhando, seja produzindo para mim, seja produzindo para a marca, seja devolvendo para as pessoas e produzindo junto com as pessoas. Mas eu sinto que vai ser meio que esse meu caminho, tipo, para o resto da vida, assim. Pra onde quer que as coisas caminhem e que bom, porque eu vejo hoje que realmente foi a decisão mais correta, assim. Minha mãe falava que eu ficava lá trabalhando, que eu deveria trabalhar com o que era o meu hobby, e tá aí um negócio que realmente deu certo, né. É um negócio que eu demorei pra aceitar, mas que realmente eu sinto que é um negócio que eu curto muito, assim, que é estar trabalhando com o digital e estar trabalhando nessa coisa louca que é a internet, assim, parte boa e ruim dela. Então, é mais ou menos isso que eu sinto, assim. O freela pra mim é um formato de trabalho, esse trabalho home office pra mim eu também sinto que é uma coisa que eu quero continuar fazendo. Eu quero continuar. Voltar pra agência, voltar pra esse lugar físico, é muito engraçado, porque quando você passa muito tempo trabalhando home office é esquisito. Muita gente não se adapta de volta, e eu senti que foi isso, assim. Eu tentei me reinserir na natureza e não consegui. Então, assim, realmente não deu pra mim. Então eu sinto que esse formato de trabalhar de casa e tal, é muito meu negócio. Trabalhar de casa, trabalhar com a internet, produzir pra isso é o meu negócio. Eu me descobri nisso. E eu acho que é nisso que eu quero continuar fazendo, de uma forma ou de outra, mas é isso que eu quero continuar fazendo. Muito legal. É muito bom que a sua mãe falava isso na adolescência. É, então assim, eu infelizmente tive que concordar com ela, né. Infelizmente eu tive que concordar. Eu queria ser diretora de arte, mas isso, assim, realmente não rolou pra mim. Não tive paciência mesmo pra ficar lá olhando as coisinhas, pra mim não rolou. Meu negócio sempre foi escrever, sempre gostei de escrever, então é a escrita que deu certo, é a escrita que vamos continuar. E aí, Jéssica, você contou algumas histórias já, mas tem alguma outra história que foi marcante, assim, na sua carreira, que você gostaria de comentar agora também? Ai, não sei, eu acho que é muito louco, né, porque como eu tenho muitos caminhos, assim, que eu já passei, eu olho hoje e eu sinto que todos os caminhos que eu fiz e todas as decisões que eu tomei, elas foram muito importantes, assim, para o momento que eu tô, pra profissional que eu sou hoje, porque eu sinto que tudo isso fez sentido, assim, na minha vida, todos os pontos que eu passei, assim, eu acho que foram muito importantes para entender o meu valor como profissional, né, e entender que existem vários caminhos, né, que eu sempre imaginei um caminho linear, né, das coisas. Eu acho que, né, sei lá, estar numa agência e crescer num cargo e ir para outro cargo,
né, e chegar em algum lugar. E hoje eu sinto que é muito menos sobre o cargo e é sobre o que eu faço, sobre o caminho que eu quero trilhar, as coisas que eu quero fazer, as coisas que me deixam feliz de estar fazendo, assim. Eu acho que eu tive muitas coisas legais. Acho que a coisa mais uma das coisas mais doidas, eu acho que eu fiz foi realmente conduzir a tocha olímpica, que eu falei aqui pra você hoje até, né, Gini. E é uma coisa que me marcou muito, assim. Eu fui uma das pessoas que conduziu a tocha olímpica, né, das Olimpíadas. Fui em Gramado, foi assim, rolê aleatório realmente, eu fui pra Gramado, que era o meu lugar da tocha, porque você não escolhe o lugar, né, eles escolhem pra você e você vai. Basicamente é isso. E aí eu fui a minha tocha foi da de Gramado, eu tenho a minha tocha até hoje aqui em casa, eu acho muito chique falar, Caralho, que foda, eu não se as sabia pessoas disso. querem conhecer a minha tocha, eu acho tudo essa frase. Eu tenho a minha tocha aqui em casa até hoje, chique demais. Isso é um negócio muito foda, porque, meu, eu não sei quando isso vai acontecer de novo. Ainda mais pensando na parada que a gente tá vivendo de quarentena, né, não sei quando vai ter um negócio desse de novo, de conduzir uma tocha olímpica e tal. Muitas mãos passando ali, acho que não sei, não acho que vai ser um negócio que vai rolar de novo tão cedo. Então, assim, ter vivido isso é um negócio muito louco, porque foi algo muito diferente, né, algo muito único, e toda vez que eu passava por alguma situação, assim, principalmente na agência, né, de ter que lidar com alguma coisa que eu não gostaria de estar lidando, eu pensava assim: "Eu não conduzi a tocha olímpica pra isso". E às vezes eu não acredito que eu conduzi a tocha olímpica e agora eu tô aqui, entendeu, tendo que fazer sei lá o quê. Então eu sempre brincava disso, e isso, além de ser uma brincadeira, também me fazia lembrar do quanto eu já tinha conquistado fazendo o que eu faço. Eu acho que esse é o grande ponto, assim, tipo: "Putz, eu conquistei tanta coisa legal". Cara, eu conduzi até a tocha olímpica. Tipo, a minha primeira viagem internacional foi por conta de um trabalho, tipo, que legal, eu fiz um passaporte pra viajar a trabalho, que foda, sabe. Então pensar nessas coisas, tipo, ver o quanto eu conquistei, quanta coisa legal eu consegui por conta do meu trabalho, me faz ter perspectiva e entender que as coisas vão dar certo, que as coisas vão rolar, já deram certo. Putz, eu conquistei muita coisa legal. E pra mim isso acho que é a maior história, assim, que representa muita coisa. Muito mais acho que sobre coisas que eu fiz ou pequenas coisas, assim, eu acho que é sobre o que isso representa de fato. E que às vezes a gente, sei lá, duvida muito sobre o que a gente faz e tal, e eu tô sempre me questionando e tentando pensar o que mais eu posso fazer, onde mais eu posso chegar e tal, e pensar nesse ponto e pensar nisso pra mim é muito tipo que legal que eu fiz isso, sabe, que legal que eu consegui tanta coisa fazendo o meu trabalho, né, conseguindo pelas coisas que eu acredito e com os valores que eu tenho, então pra mim isso é muito importante. Acho que, acima de qualquer história, essa história é muito louca, assim, é muito legal, fico muito feliz, muito orgulhosa dela, assim. É demais isso. Como é que surgiu isso? Você recebeu um e-mail daqueles que parecia trote, assim, falando: "Carregue aqui a tocha olímpica"? Não, na verdade foi um projeto com o Bradesco e o Indiretas do Bem, sobre as pessoas indicarem outras pessoas que elas se orgulhavam e que elas gostavam para conduzir a tocha. Então era porque era um negócio que você podia inscrever as pessoas que você gostava e que você tinha orgulho que fizeram algo para a sociedade, para sua comunidade, ou tinham algum destaque no esporte principalmente, né. Então, você mandava, né, a pessoa, e aí eles selecionavam as pessoas, e aí quem produziu, né, essas campanhas e tal, e ajudaram a trazer essas pessoas, também eram convidadas para conduzir. Então, tipo, eu fui conduzir porque eu ajudei a levar mais pessoas pra conduzir a tocha. Basicamente foi isso, né. Ah, não, claramente é destaque no esporte, Jéssica, por favor. Não, destaque nesse não, o meu histórico de atleta, aquelas não tem ideia do meu histórico de atleta, com o meu ciático todo estragado, mas não, era muito louco, porque, todo mundo que estava ali tinha alguma história, porque como eles escolhem, né, as pessoas que são mais escolhidas, assim, tipo, randomicamente, tipo eu, são mandadas pra lugares que eles escolhem, né. Então eu fui pra Gramado, nunca tinha ido pra Gramado, e aí eu fui pra isso. E aí as pessoas que estavam comigo, muita gente era de lá já, né. Então, eram pessoas que tinham algum destaque, tipo, fizeram alguma coisa em Gramado, fizeram alguma coisa ali nas cidades em volta, tal. E a maioria eram pessoas que tinham relação com alguma coisa de atletismo, assim, que tinham algum esporte, faziam alguma coisa. E eu, lá, assim, nunca sei lá, se for um negócio de esporte lá que eu não entendo bolhufas, eu sou péssima, assim, horrível.
horrível. Era sempre a última a ser escolhida na educação física, eu era péssima. Mas eu estava lá conduzindo. E é tão rápido, porque é assim, fun fact sobre a tocha ali. Você tem um tempo muito curto, são poucos passos. Eu achava que, assim, eu ia andar horrores. Eu achava que ia ser, tipo, caminhar, assim, absurdo. Não, e são poucos passos. Tá tendo meio que uma carreata, assim, né? Sei lá, tem vários carros e tal, polícia, não sei o quê, passando com a tocha. Então é tipo um evento, um super evento, assim, fica todo mundo em volta, esperando. As pessoas te dão tchauzinho, como se você fosse alguém super famoso, é super legal. É, e aí é um ônibus que vai com as pessoas que são daquela cidade. Então, tipo, são vários ônibusinhos que caminham para determinados espaços, né, que a tocha vai ser conduzida. Então, meu ônibus lá era como se eu acho que tinha, sei lá, umas 10, 15 pessoas naquele ônibus, e aí tinha um número certinho que cada uma tinha que entrar. Então era muito pouco, acho que é 200 metros que você caminha com a tocha, é super rápido. E aí cada um recebia uma tocha e essa tocha só podia ser ligada uma vez por conta do gás. Então ela tem um botãozinho embaixo, né, a que eu tenho é assim, não sei, né, provavelmente todas devem ser assim. Mas ela tem tipo um botão que você vira embaixo que ela abre, e aí a partir do momento que ela abre o gás é liberado. Então ela só pode ser aberta uma vez. E aí sempre tem bombeiro, várias pessoas em volta de você pra te ajudar. Você meio que não faz nada sozinho, né, porque pra dar uma merda ali é 2 palitos mesmo. Sim. Então é muito rápido. E aí a pessoa que tá conduzindo, ela para na frente do ônibusinho, eles te ensinam como abrir a tocha, você pega o fogo, né, da outra tocha, e aí você caminha. E assim, ela não vai apagar, é difícil apagar. E aí você passa o fogo pra outra pessoa depois. E aí a tocha ela fica meio queimada, meio chamuscada. E aí, as pessoas inclusive vendem mais caro quando a tocha é chamuscada, porque ela realmente foi ativa ali, ela passou. Eu lembro que na época eu falei: "Gente, eu vou vender a tocha e ficar riquíssima", porque tinha uns valores absurdos a galera vendendo no Mercado Livre a tocha. E aí era isso, daí você passa a tocha pra outra pessoa e acaba, é muito rápido, mas até o processo todo rolar é bem demorado, porque tem que esperar chegar a tocha de outro lugar, tem que ter o seu tempo certinho. E aí o ônibus é uma barulheira, fica todo mundo animado, cantando, e aí todo mundo se apresenta, é tipo uma festona, assim. Aí eu lembro que até demorou demais, eles compraram uns lanchinhos pra gente comer no ônibus, eu fiz amizade com todo mundo no ônibus, foi tudo. Tem uma senhora que eu fiz muita amizade com ela, que eu tenho ela no Facebook até hoje, que a Márcia é de Gramado. Ela me chamou pra ir lá na casa dela um dia, ela: "Ai, vem aqui, você vai amar, o festival de Gramado é tudo". E super amiga da galera, foi muito legal. Foi uma experiência realmente muito divertida, foi muito rápido, mas me marcou demais. Porque é isso, é uma coisa muito única, e eu acho que isso resumiu muita coisa legal que eu vivi. Então eu gosto muito de lembrar dessa experiência, pra mim foi importante, assim, muito impactante, acho que já fiz muita coisa legal, mas isso acho que foi a coisa mais, sei lá, que mais me marcou. Isso e ter ido na Globo. A Globo foi muito legal também. Andar no carrinho da Globo foi um sonho. Caralho, é muito boa essa história. É mó tecnológica a tocha, cara. A tocha é muito tecnológica. E ela é meio ruim de fechar depois, ela fica meio aberta às vezes, eu não sei muito fechar direito, tem que ter uma força ali, um jeitinho. Mas eu recomendo que as pessoas busquem no Google depois como é a tocha, porque ela é bem bonita, ela é bem legal. Eu tenho que desenterrar ela ali, ela tá tipo, dentro do armário, porque ela não fica de pé direito, eu preciso achar um lugar pra ela. Ela precisa ter um espaço, assim, tipo, ficar só guardado no armário. Muito bom. Pra finalizar então, Jéssica, teve várias dicas que você já deixou aqui, mas queria saber se você pudesse voltar no passado e conversar com você mesma, quais dicas que você daria sobre a vida de freela? Olha, acho que 2 dicas. Primeira é não levar tudo tão a sério, tanto a ferro e fogo, ficar tão nervosa, achar que é isso, assim, porque eu disse um não, tudo deu errado, não é assim. Levar as coisas com mais tranquilidade, me permitir assistir um filme à tarde, não achar que eu preciso fazer um horário exatamente ali das 9 às 6, enfim, que tá tudo bem se eu não tiver job à tarde, eu posso assistir um filme, tá tudo certo, né. Antes eu poderia ir no cinema, agora não mais, mas enfim, eu nunca me permiti isso. E eu acho que isso é uma coisa que eu diria muito pra mim, assim, que tá tudo bem, sabe. Se eu quiser parar um pouco à tarde, ficar tranquila, que nada vai acontecer, que tá tudo bem. Outra coisa que eu já falei aqui, mas que eu falaria muito é: organize seu dinheiro, guarda dinheiro, isso é muito importante mesmo, e eu quebrei muito a cara na vida por conta disso.
obviamente, né, no tempo que eu comecei a trabalhar de freela e tal, a gente não falava tanto sobre educação financeira como tem essa onda agora, né, de conteúdo nas finanças, muita gente Uhum. falando sobre isso, que eu acho que é importante, mas que não era tão falado, não era tão discutido, não existia esses aplicativos que ajudam você a investir seu dinheiro, que existe agora, banco digital que junto já vem uma conta para você guardar dinheiro, existia a poupança, tipo, era isso. Não tinha um banco digital, que a linguagem era mais fácil, que as coisas eram mais estimuladas para você se organizar financeiramente, né, não tinha esse tipo de estímulo, esse tipo de conteúdo também na internet. Então, é uma coisa que eu me culpo, mas eu também não me culpo, porque eu sabia que é uma coisa que não era tão falada. Eu só sei hoje o que eu sei, porque existem conteúdos e coisas que estão aparecendo e facilitando para que esse assunto seja discutido, seja falado e seja realmente útil, né, de fato. Então, é uma coisa que eu gostaria de ter voltado no tempo e falado assim. Eu tive um chefe que ele, quando eu comecei a trabalhar em casa e tal, ele falou assim: "Meu, guarda dinheiro, guarda dinheiro". E eu nunca ouvi ele. E aí eu encontrei ele ano passado até, uma coisa que eu falei pra ele, assim, a gente ficou super amigo e tal. Eu falei assim: "Meu, tem uma coisa que você me falou que eu lembro pra sempre, que é guarda dinheiro", e eu nunca te ouvi. E é uma coisa que eu deveria ter te ouvido mais. Então, a minha grande dica é: guardem dinheiro, sejam cara de pau, vai no LinkedIn, adiciona as pessoas, se mostra mesmo, não tenha medo sobre isso, peitar mais as coisas, falar mais as coisas que você pensa, colocar seus limites, que é muito importante, e se permitir também ficar mais de boa às vezes, porque justamente essa é a grande flexibilidade e vantagem de você ser o seu próprio chefe, fazer os seus horários, ser um freela realmente é você poder ter esses momentos. Então aproveita esses momentos e não se culpe por eles. Porque a gente viveu muito tempo, né, numa cobrança de, tipo, trabalhar o tempo inteiro e ser produtivo o tempo inteiro, e não é assim que funciona. Ninguém cria nesse ritmo, não é assim que as coisas vão rolar, principalmente se a gente trabalha com criação. A gente precisa ter o tal do ócio criativo, é importante. Então, essas são as minhas dicas, assim, que eu colocaria num banner pra mim, assim, há 6 anos atrás, 7 anos atrás. Ouça isso, Jéssica. Aprenda com isso. Cara, muito bom. Achei ótimas as dicas. Queria te agradecer de novo por ter aberto um tempo aí na agenda pra conversar. Valeu mesmo. Ai, foi demais. Muito obrigada, eu amei. Foi Mara, Gini, obrigada pelo convite, real. Imagina, eu que agradeço de novo. Muito feliz de ter ido lá no Imagine e receber você aqui também. Esse é o Cross, entendeu? O Cross é muito bom. Se as pessoas não ouviram, ouçam um episódio que a gente gravou com o Gini. Imagina o Freela. A gente falou sobre vida freelancer e adaptar as novas rotinas, né? De quarentena. E ficou muito, muito massa. Obrigada. É isso, obrigado, Jé. Um Obrigada. beijo. Beijo, tchau.